Olá, pessoal. Então, vamos para a segunda parte dessa aula, né? A primeira parte ficou muito extensa, eu espero que essa segunda parte fique bem mais curta e bem mais fácil, né, de assimilar, tá? O outro tinha muitos detalhes, para muitos de vocês, imagino que é a primeira vez que viu, né, esse conceito de tensor energia-momento, não é muito comum mesmo, embora a gente pudesse já introduzir em mecânica newtoniana, né, pelo menos um conceito de tensor de massa, momento e estresse, mas infelizmente não é feito. Então acaba dando mais trabalho agora, então imagino que tenha sido novo para a maioria de vocês. Mas agora, uma vez feito aquilo, tudo aquilo, que é só para deixar mecânica de meios contínuos relativística numa forma genérica, né, na qual você, dado um tensor energia-momento e algumas relações constitutivas, relacionando componentes de tensor energia-momento, você poderia substituir na equação de conservação e obter as equações de movimento, né? Equação de Navier-Stokes, por exemplo, é uma que você poderia obter desse jeito, não é relativístico, né? Mesmo mecânica newtoniana, você pega o tensor energia-momento que descreve um fluido, como que a viscosidade do fluido, né? A força de viscosidade do fluido depende de sua densidade, de gradientes de velocidades, e você substitui na equação de conservação e você chega, por exemplo, na equação de Navier-Stokes, que descreve fluidos, né? E, né, então, infelizmente, é uma coisa que é nova para a maioria de vocês, imagino. Mas agora a gente vai mais uma coisa pé no chão, porque basicamente agora a gente vai manipular alguns dos resultados, né, e vai contrapor resultados que a gente vai obter, que são relativísticos, né, com o equivalente clássico, né, para mostrar, para frisar justamente a diferença e como que essas diferenças, surpreendentemente, embora se baseiem em conceitos relativísticos, né, conhecidos há mais de 100 anos aí, como ainda assim eles são passíveis, eles geram ainda confusão. Certo? Então, deixa eu compartilhar aqui o final da apresentação passada com vocês. Então, cá estamos. Então, a gente terminou, né, a aula anterior, fazendo esse resuminho aqui, né, e eu deixei esse exercício para vocês relacionarem aí a propriedade de simetria do tensor energia-momento com a ideia de que isso leva a quantidades conservadas quando combinado com a informação de campos de Killing do espaço-tempo, né? Muito bem, então agora o que a gente vai falar é do chamado momento oculto, né? Momento escondido, não sei qual seria a melhor tradução, porque é hidden momentum, né? Então, talvez momento escondido seja melhor, mas não faz muita diferença. De qualquer jeito, é um nome um pouco infeliz, né? Oculto talvez ainda seja pior. E falar como que isso está relacionado com alguns pseudoparadoxos, né, da relatividade, paradoxos não dos mais comuns que normalmente são discutidos em cursos, né, que é paradoxo dos gêmeos, são paradoxos que eu chamo paradoxos cinemáticos, né, que envolvem só transformações de espaço e de tempo, mas agora paradoxos dinâmicos, que envolvem noção de forças aplicadas, torques, né? Esses paradoxos dinâmicos, infelizmente, eles são mais raros, eles são mais difíceis de serem discutidos em cursos introdutórios, e faz com que eles, para quem não é da área de relatividade, né, eles ainda causam muita confusão, né? Então, não é incomum aí pessoas né, que, por não serem da área de relatividade, acabam nunca tendo contato com a solução desses paradoxos, né, chamado, entre aspas, paradoxos, né, esses pseudo-paradoxos dinâmicos, e acaba realmente achando que talvez alguma coisa esteja errada, né, com a intuição. Bom, com a intuição de fato tá, mas de fato, né, muitas vezes o problema de fato é a intuição, né, nossa intuição construída sobre mecânica newtoniana falha em alguns casos, e nesse caso a gente vai ver que falha em contextos que não é envolvendo velocidades altíssimas, nada disso, né, basicamente falha porque a física relativística, ela tem que ser invariante por mudança de um referencial inercial para outro, qualquer que seja a velocidade entre os referenciais, né? E para isso ela assume uma certa simetria, que é a simetria de Lorentz, né? A simetria de transformações de Lorentz. Enquanto que a mecânica newtoniana é baseada no conceito de simetria de Galileu, de outro espaço-tempo, né? E isso, mesmo quando envolve velocidades não muito grandes, tá? Você pode sim, então, pelo menos do ponto de vista conceitual, chegar em, em situações que aparentemente são paradoxais quando analisados de dois pontos de vista, de dois referenciais inerciais distintos, mesmo com velocidades não muito altas, tá? Na verdade, para qualquer valor de velocidade, né? Mas que talvez fosse observável para velocidades não muito altas.
tá? Então, vamos lá, vamos começar. Tudo começa, então, com a definição que a gente deu, né, de posição do centro de massa, energia de um sistema, certo? Então, basicamente, você já lembra, aqui eu já estou, para deixar claro, essa ideia de momento oculto, ela é meio artificial no contexto relativístico, porque é meio que ela é mais motivada pela nossa intuição newtoniana, tá? A definição desse momento oculto, né? O surgimento desse conceito de momento oculto, ele é mais motivado pela nossa intuição newtoniana. Tanto é que, assim, se você for tratar todo o sistema, né, de maneira covariante, a ideia do momento oculto nunca nem vai aparecer, tá? Ele só aparece quando a gente quer forçar, pegar aquele sistema relativístico e analisar segundo a nossa ótica, né, 3+1 de percepção, né, das coisas como ocorrendo no espaço com o decorrer do tempo, e além disso ainda querer aplicar uma certa intuição newtoniana, tá? Então, para isso, assim, já vamos começar adotando um sistema de coordenadas cartesiano inercial, ou seja, um referencial inercial, certo? Que tem observadores parados em cada posição desse sistema de coordenadas inercial. E aí eles medem, né? Essa família de observadores atribui em cada seção espacial sua de t constante, atribui uma posição para o centro de massa, e a ideia é ver como que esse negócio vai evoluir, como que esse centro de massa vai evoluir, né? A definição do centro de massa é a usual, você pega, pondera cada vetor posição naquela sua seção espacial euclidiana, cada componente do vetor posição em coordenadas cartesianas, você pondera pelo valor da energia naquela região, né, integra sobre toda a região e depois divide basicamente pela energia total do sistema. Isso te dá, então, a posição do centro de massa, que do ponto de vista, né, de distribuições, né, de estatística, seria o primeiro momento, né, o primeiro momento da distribuição de energia, certo? A energia total é o momento de ordem zero e o centro de massa seria o primeiro, estaria relacionado ao primeiro momento, né, da distribuição de energia, ao momento de dipolo da distribuição de energia. Muito bem. E a ideia agora é fazer o seguinte, passa esse M aqui multiplicando e toma a derivada, né? Toma a derivada, mas eu quero, na verdade, isolar a parte que está me dando o que, se o teorema do centro de massa fosse verdade, daria um momento total do sistema. Lembra que o teorema do centro de massa, que em mecânica newtoniana vale para qualquer sistema fechado, que não troca matéria com o resto do universo, mesmo que ele esteja sujeito à ação de forças externas. Isso pode, tá? O teorema do centro de massa é verdade, e ele diz que o momento total do sistema, o trimomento total do sistema, é a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa, certo? Em mecânica relativística, vale a mesma coisa, desde que o sistema seja isolado, ou seja, não pode estar sujeito a nada, não pode ter interação com nenhum agente externo, tá? Aí, garantidamente, o teorema do centro de massa vale. Mas a gente quer analisar agora o caso geral. E quando meu sistema não é isolado, o que vai acontecer? Vai valer o teorema do centro de massa ou vai ter algum desvio, né? Bom, então esse é o nosso propósito. Então o que eu vou tentar fazer aqui é manipular essa expressão. Ó. Daqui eu pego m, multiplico, tomo a derivada e jogo para o outro lado, né, para isolar só o termo de massa total vezes a velocidade do centro de massa. Lembrando que essa massa total aqui já é a massa relativística, tá? Já é a massa, a energia total do sistema dividido por c quadrado. Se fosse uma partícula, né, seria mi vezes gama, né, massa de repouso vezes gama. Mas como não é uma partícula, é um sistema extenso, ou poderia até ser um sistema de partículas, então é a energia total do sistema dividido por c quadrado, é essa massa aqui, tá? E aí eu vejo, né, então isso aqui nada mais vai ser do que a derivada do produto menos a derivada do termo de massa, né? E aí eu vou escrever as definições, né? Então isso daqui, o que é isso daqui? É esse cara, é só essa integral, né? Se eu multiplicar aqui por m, vai ficar essa integral dividido por c quadrado, aqui está o sobre c quadrado, e esse epsilon aqui a gente viu que essa aqui é a energia medida pelos observadores que estão parados nesse sistema de coordenadas. Bom, a gente viu, isso aqui é a componente T00 do tensor de energia-momento, nessas coordenadas, certo? Aqui tem, aqui tem a posição do centro de massa, que eu estou isolando aqui, e dm dt. De novo, lembra, m é... Ah, mas aqui está... Repara que aqui, né, está ponderado, né, é o T00, mas está ponderado pelo xi, certo? Aqui também é a integral do T00, porque é a integral da energia, da densidade de energia, para dar energia total sobre c quadrado, né? Mas aqui não está ponderado pela posição, certo? Para dar a mesma dimensão, evidentemente, tinha que ter alguma posição multiplicando aqui, só que a posição está aqui fora,
para cada valor de t, é um vetor fixo. Pode mudar para t's diferentes, mas em cada valor de t, isso aqui me dá fixo. Né? Então, isso aqui não entra, não está dentro da integral. Bom, como eu estou integrando em todo o espaço, então não tem termos de fronteira, essa derivada total aqui pode entrar e atuar no integrando, porque o domínio de integração não depende do tempo, né? Então, essa derivada pode entrar, atuar no integrando, mas a única coisa aqui no integrando que depende de t, possivelmente, é o t00, porque xi é a variável de integração, tá? Muito bem. Mesma coisa aqui. Esse dt só vai atuar no t00. Então, tanto essa derivada entrando quanto essa derivada entrando, vai aparecer a derivada temporal, né? Que eu combino com um desses czinhos aqui, para dar o del x0, del x derivada em relação à coordenada x0, que é ct, tá certo? Do t00, né? E o motivo pelo qual virou derivada parcial é meramente porque a derivada aqui, né, eu tenho que considerar o fato de que esse t00, dentro do sinal de integração, ele não depende só de t, ele depende de t e das variáveis de integração, que são os x, né? E aqui a derivada eu tenho que tomar só em relação à dependência temporal dele. Tá? Então, aparece a derivada parcial aqui. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma regra de Leibniz invertida. Né? Eu vou escrever isso vezes a derivada de alguma coisa, pelo menos no primeiro termo. No segundo termo, para o segundo termo, não, mas para esse primeiro termo aqui, ó, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aplicar a distributiva, aí eu vou fazer isso daqui, vou fazer o seguinte, eu vou pegar e botar derivada de tudo, desculpa, antes eu fazer uma outra passagem, eu vou usar a equação que o tensor energia-momento satisfaz, né? Lembrando que eu estou em coordenadas cartesianas inerciais. Então, isso daqui, ó, que a derivada covariante vira uma derivada parcial simples por conta do sistema de coordenadas, isso aqui vira o F0 menos as derivadas espaciais, né? Porque lembra que é a del mi T0, del mi T0 mi que vai me dar o F0, certo? Então, del 0 T00 é o F0 menos as partes das derivadas espaciais. Tudo bem? Aplicando a distributiva aqui, fica esse termo vezes o F0 e fica esse termo vezes essa derivada aqui, que agora sim é aqui que eu vou fazer essa regra do produto, regra de Leibniz, mas ao no sentido oposto. Né? Aqui eu tenho alguma coisa vezes a derivada espacial do tensor energia-momento. Então eu vou escrever como a derivada do todo, a derivada do produto, menos T00 fora da derivada vezes a derivada disso daqui. Tá? Só que cuidado, a derivada parcial é derivada espacial, certo? A derivada espacial vai atuar aqui, dando uma delta de Kronecker, mas aqui não depende. Esse vetor aqui é um vetor que só depende do tempo, não depende da coordenada espacial. Então fica assim, tá? Fica isso daqui, derivada do todo, menos, mas com esse menos vai ficar mais, T0J, derivada J de xi. Mas derivada J de xi é delta de ij, e portanto vai fazer com que o T0J vire T0i. Tá? Então eu tenho essa expressão. Que por sua vez vai dar o quê? Né? Então aqui vai dar a mesma coisa, vou manter esse cara até o final. Tá? Esse termo aqui, ó, é a integral volumétrica de um divergente. Repara que isso aqui é como a gente escreve divergente em coordenadas cartesianas, certo? Então o que eu posso escrever? Eu posso usar o teorema de Gauss e escrever como um fluxo na fronteira, né, da região de integração do T0J, ponderado por esse vetor aqui. Tá? E, finalmente, a integral, usando a simetria, né? Usando a simetria do T0i, que T0i e Ti0 é a mesma coisa, só que o Ti0 tem a ver com a densidade de trimomento, certo? E, portanto, se eu integrar a densidade de trimomento, eu tenho o trimomento, componente I do trimomento. Tudo bem? Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma relação entre a massa vezes a velocidade do centro de massa, que eu estou conseguindo relacionar com esse termo aqui. Considerando que eu estou integrando em todo o espaço, ou seja, eu estou pegando estou fazendo a integração em toda a região onde o sistema está definido, né? Então não tem fluxos, porque eu estou pegando a minha região de integração maior do que onde T00 é diferente de zero, né? Tá, então eu estou pegando uma região de integração cuja fronteira já está fora do meu sistema. E se está fora do meu sistema, ou se o meu sistema cai suficientemente, né, tendo essa hipótese, se o sistema se estende até o infinito, o T0J tem que cair suficientemente rápido para que essa integral lá no infinito dê zero, dê uma contribuição nula. Tá? Mas é mais fácil considerar. Vamos pegar um sistema que é finito, tá? Tem suporte compacto. E, portanto, se eu pegar uma região de integração suficientemente grande, o T0J já vai ser zero na região de integração, e, portanto, isso aqui vai ser zero porque o T0J é zero lá.
tudo bem? Na fronteira, o T0J é zero. Então, esse cara vai desaparecer e eu tenho, né, integrando sobre todo o sistema, isolando o PI aqui, eu tenho essa relação aqui, certo? Que notem que, então, né, como F0, o que o F0 é? Né? O F0 é nesse sistema de coordenadas a componente zero da densidade de quadriforça. Mas o que a componente zero da quadriforça me dá? Me dá a potência, né, de energia, a taxa de energia com que está sendo fornecida energia para o sistema, ou a taxa com que está sendo fornecida energia para o sistema, certo? Então, isso daqui tem a ver com quanto de energia está sendo fornecida para o sistema, mas não bem com quanto. De novo, repara que está sendo multiplicado, né, pela posição em relação ao centro de massa, onde essa energia está sendo fornecida. Em termos de distribuições, né, de novo, isso aqui seria o primeiro momento da distribuição de potência fornecida para o sistema, certo? Então, mesmo que a potência líquida seja zero, que a gente vai ver um caso, pode ser que o primeiro momento da distribuição de energia, da distribuição de injeção de energia no sistema, ou de troca de energia para o sistema, não seja zero. Seria o caso, por exemplo, de igual um sistema, uma distribuição de carga, né? Eu posso ter um sistema cuja carga líquida é zero, mas o momento de dipolo não é zero. Isso daqui é a mesma coisa, isso aqui é o momento de dipolo de injeção de energia no sistema. É o momento de dipolo de injeção de energia no sistema. É isso que é, em relação ao centro de massa. Tudo bem? E aí tem aqui 1 sobre C com menos 1 sobre C, que foi o que veio das manipulações. Tá? O que a gente define como sendo momento oculto? Momento oculto, né, oculto, é a parte do momento total que não está codificado na velocidade, na massa total e na velocidade do centro de massa. Ou seja, é o quanto que esse sistema viola o teorema de centro de massa, que é válido em mecânica newtoniana, mesmo quando há agentes externos, certo? Então, a gente está vendo que em mecânica relativística, isso daqui, o teorema do centro de massa, ele vai ser violado se esse termo aqui for diferente de zero. E como eu disse, né, esse termo aqui nada mais é do que o momento de dipolo da taxa de energia injetada no sistema. Tá? Então, mesmo que a taxa de energia injetada seja líquida, seja zero, ou seja, está sendo injetado no sistema, mas também está sendo extraída energia do sistema de maneira que, no geral, né, em média, o sistema continua com energia constante, mas se essa energia está sendo injetada numa região e está sendo extraída de outra, de maneira que, quando você pondera nessa integração as posições onde ela, né, você pondera a taxa de injeção e de extração, mas você pondera pelas posições onde isso está sendo feito, isso aqui pode dar diferente de zero. E aí vai ser o caso onde eu tenho o momento total do sistema não está codificado, não estaria codificado puramente no movimento do seu centro de massa e da massa total dele. Tudo bem? Então, essa é a definição de momentum oculto. Tá? É a parte do momento total de um sistema, do trimomento total do sistema, que não está codificado no movimento do centro de massa do sistema. Tá? Bom, vamos lá. Então, né, para visualizar, é como se fosse o seguinte, né, eu tenho aqui a seção espacial, não é um diagrama espaço-tempo, a seção espacial, e vamos supor que eu tenho um sistema que é um sistema aberto, tá? Ou seja, desculpa, é um sistema não isolado, ele interage com sofre interação com agentes externos. Tá? E vamos supor que ele é um sistema que ele, sei lá, ele está recebendo energia sendo injetada aqui e ele está, em alguma outra região, energia está sendo extraída dele. Energia injetada nele, ou seja, no sistema, se eu tenho energia sendo injetada num sistema, o F0 é positivo. Lembra lá da interpretação da componente zero da quadriforça? Lá já tinha, né, que essa componente zero da quadriforça era positiva, é porque estava entrando energia no sistema. No caso lá era partícula, né, mas mesma coisa que aqui é uma densidade. E se o F0 é negativo, quer dizer que está saindo energia do sistema, certo? A ideia é, tá, então por que isso dá origem, por que isso contribui para uma parte do momento que não tem a ver com o centro de massa? A ideia é muito simples, tá? É só porque, em relatividade, tudo é local, tá? Significa o seguinte, não tem como energia ser injetada aqui e, milagrosamente, ela ser teletransportada para essa região para ser extraída, tá? Se tem energia sendo injetada aqui e tem energia sendo extraída aqui, liquidamente, né, no balanço geral, tem que ter fluxo de energia aqui interna ou tem que ter fluxo de energia dessa região para essa região. É inevitável, tá? É inevitável.
E fluxo de energia contribui para momento, porque, afinal de contas, lembremos, energia e massa em relatividade são equivalentes. E se massa se movendo carrega momento, né, codifica, contribui para momentum, que a gente está super acostumado a pensar nisso, quando, né, em mecânica newtoniana, mas agora a gente tem que considerar o seguinte, olha, mas energia e massa são a mesma coisa, energia também tem inércia associada. E, portanto, se eu tenho um fluxo de energia, eu tenho que ter momentum associado a esse fluxo de energia. Mesmo que, em média, a posição do centro de massa, esse sistema poderia estar parado, por exemplo, tá? Esse sistema aqui poderia estar parado, a posição do centro de massa é zero. Então, seria um momento, esse caso aqui seria um caso onde o meu sistema, ele só teria momento oculto. Ele está paradinho, aparentemente, nada está acontecendo com ele, tá certo? Mas o simples fato de ele estar conduzindo energia ao longo dele faz com que o momento total dele não seja zero, ele tem momento linear. Aí fala, não, mas isso aí é só teoria, né? Qual o efeito? Não está acontecendo nada com ele, qual o efeito que ele tem, né? Bom, se você não levar em conta essa contribuição para o momento total do sistema, você chega em situações paradoxais na hora que você vai tentar entender o que está acontecendo com esse sistema a partir de diferentes referenciais, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Então, eu vou falar aqui do paradoxo da haste tensionada, tá? Não é um nome padrão, tá? O paradoxo mais parecido com esse, que tem o nome na literatura, é o chamado paradoxo da alavanca ortogonal, tá? Right angle lever, o paradoxo da alavanca a 90 graus, tá? Do ângulo reto, né? Mas vou chamar aqui de paradoxo da haste tensionada, porque eu acho que, no caso aqui, vai ser mais razoável. O paradoxo é o seguinte, imagina que eu tenho uma haste e eu estou comprimindo ou tensionando. Estou tensionando. Aqui eu estou desenhando forças de compressão, poderia também ter forças tentando esticar, né, distender a haste, não importa. O fato é que ela está sujeita a forças que se cancelam perfeitamente, né, porque uma está exatamente alinhada com a outra e é oposta, tá? De maneira que o sistema está em equilíbrio. Pode até ser um equilíbrio instável nesse caso, mas aí seria só a única coisa, desenha puxando, que seria um equilíbrio estável, né? O fato é, o sistema está em equilíbrio estático, né? Então, as forças estão as forças atuando na haste estão somando zero, então a força resultante é nula, e além disso, também não aplica um torque no sistema, né? Ele também, além de não acelerar o centro de massa, e, portanto, se ele está parado nesse referencial, ele vai continuar parado. Além disso, também não tem torque. Então, se ele estava parado, ele vai continuar. Se ele estava sem girar, ele vai continuar sem girar, certo? Então, esse é o sistema que eu vou considerar. Tudo bem? Só que como que é esse mesmo sistema, né? Então, nada acontece, tá? Aqui nada acontece. Só que esse mesmo sistema, assim como visto por um outro referencial S, que não é o S', S' é o que está parado com a haste. S é um referencial que, em relação a S' está movendo para a esquerda, ou seja, em relação a S, o S' está se movendo para a direita. Então, seria esse sisteminha assim. Tá? Então, aqui eu só fiz um instantâneo, né? Tá, um instantâneo. Nesse instantâneo, se você for analisar com cuidado do ponto de vista relativístico, você vai ver que essas forças que nesse referencial são descritas como sendo, no referencial próprio, né, da haste, são descritas como estando alinhadas com a própria haste, nesse referencial elas não estão alinhadas com a haste. Elas continuam sendo opostas, mas elas não são mais alinhadas com o eixo da haste. Tá? Dá para entender isso de várias maneiras, porque não importa qual seja a natureza da força, isso vai ser verdade. Tá? Então, em particular, aqui eu poderia até deduzir isso, considerando, olha, essa haste aqui é tal que ela é feita de um material que é tão liso que a única força que eu consigo aplicar nela é perpendicular à sua face. Né? Não consigo aplicar forças paralelas à face porque não tem atrito nenhum. Tá? E se você for transformar esse cilindro para um outro referencial e usar a contração de Lorentz, por exemplo, você vai ver que esse cilindro de base reta, né, aqui ele não é mais de base reta, ele fica com essa face aqui, não é mais perpendicular ao seu eixo. Mas como você está em contato com o dedo lá e você só consegue aplicar forças perpendiculares à face, então acaba ficando assim. Falar, não, nossa, mas isso aí é muito estranho, né? Tudo bem, pode colocar qualquer outra, digamos, prescrição, né, de forças aqui aplicadas, que nesse referencial elas dão alinhadas, que você vai ver que depois, quando você olha de um outro referencial, elas não são mais alinhadas, tá?
Você poderia colocar aqui, que é o mais comum na literatura, é colocar aqui uma carga positiva, uma carga elétrica positiva e aqui uma carga elétrica negativa, né? Porque aí elas vão se atrair e ao se atrair vão tensionar a haste. Só que por quê? Porque basicamente uma carga elétrica gera um campo elétrico na posição da outra e vice-versa, né? Que é puramente na direção entre as cargas, beleza, vai dar isso daqui. Só que quando visto de outro referencial, vou ter agora cargas em movimento. E aí eu vou ter que cargas em movimento, não só na posição da outra gera um campo elétrico, mas também gera um campo magnético. E aí essa carga aqui, na posição do campo magnético, ela está se movendo, e portanto ela também sente força magnética. E aí você faz a composição de forças e vai dar tudo certinho, que a força resultante, a força total trocada entre as cargas presas aqui na extremidade. No fundo, eu estou substituindo meus dedos por duas cargas opostas, tá certo? E você vai chegar à conclusão exatamente a mesma, que a força trocada entre essas cargas não é mais alinhada com a haste, mas ela é desalinhada desse jeitinho. Tá? Não importa qual seja a lei de força que você, ou a prescrição de forças que você faça, que aqui dê alinhado com o eixo, você sempre vai ter esse desalinhamento aqui, quando visto de um outro referencial. Tá? Dá para entender isso até usando o diagrama de espaço-tempo, sem precisar nem fazer conta, tá? Porque olhando o diagrama... Bom, e a questão toda, né, o do paradoxo é o seguinte, tá, mas espera lá, isso aqui agora as forças continuam se cancelando, a força resultante continua sendo zero desse sistema. Só que agora o torque nesse sistema não é mais zero, assim como visto desse referencial S. Do ponto de vista do S, agora eu tenho um torque atuando nessa haste. Esse torque não vai tender a fazer a haste girar? Né? Parece razoável, né? Se eu tenho uma força aplicada aqui, outra força aplicada aqui, elas estão desalinhadas, aparentemente esse ângulo aqui tenderia a aumentar, tá certo? Porque basicamente estou tendo um torque, então isso deveria fazer a minha haste girar. Por que mas ela vai girar ou não, né? Se você chegar à conclusão que ela gira, é um paradoxo. Por quê? Porque a gente sabe que a haste não gira. Do ponto de vista do referencial dela, ela não gira. E o que relaciona esse referencial com esse não é uma rotação, é meramente um boost, certo? Então, que a haste não gira, eu acho que é bem fácil a gente se concluir e bater o pé no chão dizendo, olha, não, de fato ela não vai girar, porque aí não dá para escapar da conclusão desse referencial onde a análise é mais simples possível. Nada vai acontecer com ela, certo? E, bom, então, se ela não gira, então o que esse torque está fazendo? Ou talvez não haja o torque? Será que esse torque será que eu fiz algum erro e induzi vocês a algum erro, achar que as forças vão ser assim? Que eu induzi vocês a erro, não, tá? Porque, de fato, a força vai ser assim, e é fácil de visualizar. Não só é fácil de visualizar, como é fácil ver como a relatividade obriga que as forças sejam desalinhadas no outro referencial, pelo seguinte, considera que nesse referencial as forças são essas, tá? Vamos montar isso num diagrama espaço-tempo. Num diagrama espaço-tempo, a haste eu vou fazer papel como sendo vai ser uma linha, tá? Vai ser, eu vou, né, suprimir aqui, considerar que essa haste é unidimensional, então é essa linha aqui, e essa haste está parada nesse referencial. Então, como que um observador parado nesse referencial faria o diagrama de espaço-tempo, né? Aqui estaria o eixo T' do referencial dele, S', a haste está parada, ou seja, só evoluindo no tempo, e nas extremidades da haste eu estou aplicando forças, né? Eu estou aplicando quadriforças, né, que só tem componente espacial. Por que não tem componente temporal? Porque a componente temporal da quadriforça dá a taxa com que aquela força está realizando o trabalho, né, ou retirando, ou está realizando o trabalho, ou sofrendo o trabalho do sistema, tá certo? Só que como a haste está parada, esse ponto de aplicação dessa força está parado, né? Então, portanto, não tem nenhuma energia sendo fornecida para o sistema e nem extraída do sistema, desse ponto de vista. E, portanto, essa quadriforça aqui, né, que representa essa força, cuja parte espacial, né, tem a ver com essa força aqui, é puramente espacial, não tem componente temporal. Então, essa é a situação, né? Aqui seria mais precisamente, né, o campo vetorial que dá a densidade de quadriforça sendo aplicada numa extremidade, a densidade de quadriforça sendo aplicada na outra extremidade, e o sistema está assim, bonitinho, certo? Só que como que um outro observador vai ver isso, né? Então, isso aqui é como que o referencial S' desenharia. Mas como que o referencial S' desenharia? Bom, o referencial S' está se movendo para a esquerda em relação ao S, certo? Então, o eixo do tempo, né? Ou seja, a direção temporal para o referencial S' é essa daqui, ó, desculpa, para o referencial S é essa daqui, porque está se movendo para a esquerda. E, portanto, como é que é a seção espacial dele? Né? Lembra, eu acho que
gente, nessa altura do curso, vocês já lembram como que se move, né? Como que você tem que ajustar a seção espacial para ser consistente com uma direção temporal, né? Daria algo assim, tá? E olha que curioso, né? A intersecção dessa seção espacial com a folha de mundo que descreve a história da haste no espaço-tempo, a haste, então, mesmo a haste unidimensional, não é só aquela linha ou aquela vareta, só a haste. Ela é um objeto que vive também que vive no espaço-tempo, portanto, também tem a sua dimensão temporal, né? Essa é a haste, né, no espaço-tempo, certo? Não é só a linha que dá um perfil espacial dela, mas é uma coisa que também tem, né, extensão temporal, né? E quando você considera isso, e você pega aqui, olha, o que esse observador vai enxergar como sendo a haste, em cada instante, é a intersecção dessa folha que representa a haste no espaço-tempo com cada uma das suas seções espaciais. Eu estou pegando uma em particular está dando essa. Repara o seguinte, né, ó. Bom, e esse desenho, repara que eu ainda não privilegiei o desenho dele. Agora eu vou fazer o seguinte, ao invés de desenhar o eixo do tempo e o espaço do referencial S todo torcido, eu vou endireitar eles, como que o referencial S estaria fazendo o desenho, mas adaptando apropriadamente isso daqui. Repara, olha, já dá para ver uma coisa, a quadriforça, a densidade de quadriforça agora, para esse referencial, não está alinhado com a haste mais, certo? Estava alinhado no caso anterior, mas aqui não está mais alinhado com a haste. E mais, se eu endireito isso daqui, né, ajusto tudo, fica assim. Repara que nessa extremidade, a minha densidade de quadriforça tem sim uma componente temporal positiva, enquanto que a componente de quadriforça na outra extremidade tem uma componente de quadriforça negativa. Né? A quadriforça na outra extremidade, a densidade, né, de quadriforça na outra extremidade tem uma componente negativa. Que está dizendo o quê? Está dizendo basicamente que aqui, ó, não só está sendo aplicada uma força nessa extremidade da haste, mas que para esse referencial, de acordo com a descrição desse referencial, também está sendo fornecida energia para essa haste nessa extremidade. Enquanto que na outra extremidade não está só havendo uma força atuando nessa haste, mas também está sendo extraída energia dessa haste. Se eu for olhar, né, se eu fizer uma projeção dessa folha aqui, tá, dessa folha de mundo, nessa seção, só para ter uma visão melhor da coisa, ficaria assim, ó, tá? Essa é a parte que está para trás, né? Então, esse sigma é uma seção de t igual a constante para o referencial S, certo? O que está aqui para trás, né, seria o que está no passado, né, a história da haste no passado. Repara, então, que em algum momento aqui está a inclinação da haste, tá, que já vai até ser consistente com o fato que tem contração de Lorentz nessa direção, mas não nessa. E aí eu vejo o seguinte, a projeção espacial da quadriforça não é alinhada com a haste. Não só tem componente positiva na direção temporal, como a parte espacial, a projeção, né, da parte da quadriforça que dá a parte espacial da força, não é mais alinhado com a haste. E isso prova, usando o diagrama de espaço-tempo, sem absolutamente nenhuma conta, que de fato, né, assim como observado pelo referencial S, a haste vai ter uma inclinação diferente, porque basicamente sofreu contração de Lorentz nessa direção, está aqui, essa haste aqui, e além disso, ó, a componente da quadriforça, a componente espacial da quadriforça não está alinhado com a haste, está apontando mais aqui para a esquerda, nessa extremidade a projeção espacial está apontando mais aqui para a direita, e aqui, lembra, ainda está tendo uma componente temporal positiva, que se diz que aqui está fornecendo energia para o sistema, e aqui está extraindo energia do sistema. Que injeção de energia, extração de energia é essa? Bom, é fácil entender, né? Eu tenho uma força e eu tenho velocidade. Essa força aqui, na descrição do referencial S, essa força que esse meu dedo está aplicando aqui nessa extremidade está realizando o trabalho sobre a haste. E, portanto, está fornecendo energia. E esse dedo aqui está extraindo energia da haste, de acordo com esse referencial. Certo? Está fazendo um trabalho negativo, porque aqui o produto escalar da força com a velocidade está dando negativo. Lembra que eu disse que o que está acontecendo, o que acontece com o meu sistema, que no caso aqui é a haste sujeita a uma força externa, isso é independente de observador e é descrito por aquela folha de mundo com as densidades de força em volta. Agora, como que cada observador descreve o que está acontecendo é altamente relativo, dependente do observador, certo? Isso a gente já tinha visto quando a gente escreveu. A equação é divergente do tensor energia-momento igual a zero ou igual a F.
certo? Mas como que isso é quebrado numa parte temporal e numa parte espacial é dependente de observador. Então, o mesmo sistema físico evoluindo vai ter descrições diferentes dependendo de observador, né? Então, no referencial S', nada acontece com a haste, só está sujeito a forças espaciais, mas com nenhuma energia nem sendo injetada, nem sendo extraída, enquanto que de um outro referencial, não só tem as forças, essas forças não são alinhadas, portanto, existe sim um torque atuando nesse sistema, existe torque atuando nesse sistema, tá certo? Mas, de alguma maneira, esse torque não está fazendo a haste girar, afinal de contas, o que acontece com a haste já está determinado no próprio espaço-tempo. E a gente viu que, né, como essa história foi construída, usando o referencial inercial, usando o referencial de repouso dela, que era uma folha de mundo só evoluindo na direção temporal com forças espaciais opostas, a gente tem que saber, isso aí é consistente, e, portanto, tem que ser consistente quando visto de qualquer referencial, certo? Bom, mas, ainda assim, visto desse referencial, a gente tem que essa haste, ela está sujeita a um torque externo. Então, há, sim, torque. Mas qual é o efeito que esse torque? Não está saindo para girar a haste. Não está saindo para girar a haste, certo? Que é o que a nossa intuição newtoniana diria que deveria estar fazendo, girar a haste, certo? Até porque é um torque em relação ao centro de massa, né? E torque em relação ao centro de massa deveria estar sendo usado para mudar o momento angular em relação ao centro de massa, que é o chamado momento angular intrínseco ou spin, né? Ou seja, realmente deveria estar fazendo ele girar, né? Bom, eu vou deixar como exercício para vocês calcularem, né, o momento oculto contido nessa haste, tá? Então, assim, não tem momento oculto no referencial. Esse é um caso, tá? Esse é um caso no qual não há momento oculto no referencial de repouso da haste, tá? Lembra que eu falei que eu posso ter um sistema que, mesmo em repouso, tem um momento total diferente de zero. E nesse caso, esse momento total já vai ser o momento oculto, porque se ele está parado, a velocidade do centro de massa é zero, certo? Esse não é um exemplo, esse aqui não é um exemplo desse, porque esse aqui, lembra que no referencial do centro de massa, no referencial no qual a haste estava parada, né, que é a referência onde a velocidade do centro de massa era zero, também não tinha fluxo de energia, e, portanto, não vai ter momento oculto no referencial do centro de massa. Só que lembra que momento oculto não é algo covariante. Por quê? Porque essa separação entre o momento total, entre uma parte que é devida a movimento do centro de massa e uma parte que é devida a fluxo de energia, é algo contra o espírito da relatividade. Se fazer essa separação é contrário ao espírito da relatividade, né? Então, a gente não deveria esperar que o momento oculto fosse, que é justamente fazer a diferença entre o momento total e o momento carregado pela velocidade do centro de massa e sua massa total. A gente não deveria esperar que essa decomposição tivesse um significado absoluto, tá? Que você fizesse uma transformação, definisse um quadrivetor e fizesse uma transformação e desse o que dá o quadrimomento no outro referencial, o momento oculto no outro referencial, tá? Não é. Tá? Então, esse aqui é um caso onde no referencial do centro de massa não tem momento nenhum. Então, alguns artigos, né, algumas literaturas até consideram que isso nem seria exemplo de momento oculto, porque algumas literaturas dão uma definição mais restritiva de momento oculto como sendo o momento que um sistema tem no seu referencial de repouso, certo? Ou seja, e aí, certamente, esse aqui não seria um caso de momento oculto. Mas assim, eu não vejo... Eu acho mais razoável, tá, mais natural, dar essa definição mais genérica de momento oculto, de que, olha, não, é todo momento, é toda parte do momento total que não está codificado pelo teorema do centro de massa, né? Ou seja, pela massa vezes a velocidade do centro de massa. E aí você permite, então, ter uma definição de momento oculto, mesmo no referencial que não é o referencial de repouso da partícula, tá? Ou do sistema, que é o caso aqui. Então, esse é um exemplo onde não há momento oculto no referencial de repouso da haste, mas há sim momento oculto no referencial em que a haste se move. E por quê? Porque tem fluxo de energia. Está sendo injetado energia aqui, está sendo extraído energia aqui. Tudo em relatividade é local. Se está entrando energia aqui e saindo energia daqui, é porque nesse referencial tem que haver um fluxo, algo, né? Parte do tensor energia-momento tem que descrever um fluxo de energia ao longo da haste, certo? Ao longo da haste. E se tem um fluxo de energia ao longo da haste, e isso vai contribuir para momento,
Então, notem o seguinte, eu tenho uma parte do momento total que é devido ao movimento do centro de massa, é massa vezes a velocidade do centro de massa, portanto, está nessa direção aqui. Isso daqui é só a velocidade, se eu multiplicar pela massa, talvez desse uma coisa que viria até aqui, é o m vezes a velocidade do centro de massa, certo? Só que como está tendo energia fluindo aqui, por quê? Tem injeção de energia aqui, tem extração de energia aqui, então eu tenho o momento de dipolo, né, da taxa de injeção de energia é diferente de zero. Está sendo injetada energia aqui, está sendo extraída energia aqui. Aqui a taxa de injeção é positiva, aqui a taxa de injeção é negativa. Portanto, o momento de dipolo disso daqui é diferente de zero, tá? E, na verdade, ele apontaria para cá. Mas como tem o menos 1 sobre C lá, vem daqui para cá o momento oculto, que é o que eu quero que vocês calculem naquele exercício que eu acabei de dar para vocês. Então, aqui, além de m vezes v, tem também um momento oculto que está na direção da haste, que faz o quê? Faz com que o momento total do sistema não seja alinhado com a velocidade com que o sistema está se movendo nesse referencial. E esse desalinhamento é o que eu quero que vocês mostrem que dá exatamente, acarreta numa mudança de momento angular, tá? O fato de que o momento não está na mesma direção da velocidade faz com que o momento angular desse sistema, o momento angular total desse sistema, seja dependente do tempo, não seja constante, tá? Aí falar, mas é aquela história de que o momento total angular também se conserva de um sistema isolado, esse sistema que não é isolado. Ah, mas a somatória de força dele é zero. Não importa, está tendo torque aplicado, mesmo a somatória de força sendo zero. Portanto, o momento angular desse sistema aqui não está sendo conservado. Tá? Por quê? Porque é um sistema cujo momento linear não está alinhado com a velocidade com que esse sistema está se movendo. E isso, inevitavelmente, leva a um momento angular variável no tempo. Tá? Não é conservado. E para ter um momento variável, um momento angular mudando, é preciso ter o torque, que é exatamente o que esse torque vai fazer. O legal é você mostrar que, de fato, essas coisas batem, porque o torque você pode calcular separadamente e esse momentum aqui, esse trimomentum desalinhado aqui, você também pode calcular separadamente e, portanto, calcular qual é o momento angular como função do tempo. E aí você mostra que esse torque, de fato, está dando a derivada daquele momento angular. Então, isso é uma coisa legalzinha para vocês mostrarem, que tem na literatura, tá? Mas eu acho legal vocês tentarem mostrar, porque a parte mais difícil, na verdade, é calcular esse momento oculto e que vai dar o momentum aqui. Uma vez calculado isso, mostrar que, de fato, o quanto que esse momento está desalinhado com o V e, portanto, leva a um momento angular dependente do tempo, e o quanto que essa derivada disso dá igual ao torque que eu tenho aqui, essa é a parte mais fácil, tá? Então eu deixo como vocês. No mesmo espírito, agora eu vou mencionar só mais 2 paradoxos que têm natureza muito parecida, tá? Cuja resolução, para você ver por que não é um paradoxo, envolve você perceber que existe um momento oculto, tá? Um deles tem até importância histórica, né? Onde por histórico nem é tão no passado assim no tempo, tá certo? 9 anos atrás, pouco mais do que isso em termos de meses, né? Nesse artigo aqui, né, o Mansuripur, ele publicou um PRL, tá? Onde ele achava que tinha provado que a força de Lorentz do eletromagnetismo, né, era inconsistente com a relatividade, tá? E para isso ele montou um paradoxo bastante engenhoso que já tinha, na verdade, já tinha sido percebido em alguma outra literatura, mas ele explorou de uma maneira mais engenhosa, né? Que é o seguinte, eu não vou dar a versão dele aqui, eu vou dar uma versão simplificada, mas que já tem todos os aspectos necessários para se chegar no paradoxo. Tá? O paradoxo é o seguinte, eu tenho um ímã que é eletricamente neutro, é um ímã, mas ele não tem carga elétrica desbalanceada, tá? E ele está na presença de um campo elétrico uniforme. Tudo bem? Bom, visto do referencial de repouso do ímã, aparentemente nada acontece. Tá? Eu botei uma interrogação aí, porque, né, esse aparentemente, né? Porque pode pensar, ímãs são sistemas mais complicados, né? Magnetismo em materiais, algumas coisas podem acontecer. Por exemplo, o campo elétrico pode induzir polarização na direção do campo elétrico, isso é verdade, porque muitos materiais que são ímãs são metálicos, né? Então,
talvez pudesse ali ter uma condição, mas tudo isso a gente pode, tá, pode desprezar, porque não vai desempenhar papel absolutamente nenhum na nossa análise. Então, a gente pode considerar que esse ímã, de fato, ele é, nesse referencial de repouso dele, eletricamente neutro, tá? Não tem nenhum desbalanço de carga ali. Portanto, esse campo elétrico aqui não tá atuando, não está exercendo nenhuma força sobre o ímã. Em nenhum lugar, nenhuma força está atuando sobre o ímã. Tudo bem? Vamos considerar isso como um dado, tá? Só que o que vai acontecer de um referencial que vê o ímã se movendo, tá? Então, eu não vou fazer a animaçãozinha como eu fiz no caso da arte, mas é a mesma ideia, tá? Agora eu estou pegando esse ímã, está parado em relação ao referencial S', mas o referencial S' está se movendo em relação ao referencial S, que é o que eu estou desenhando aqui, tá? Bom, uma característica de campos elétricos e magnéticos é que na direção do boost, o campo elétrico e magnético não muda. Então, se era um campo elétrico uniforme que só tinha componente X', então na direção X vai continuar sendo um campo elétrico puro, com a mesma intensidade nessa direção. Ou seja, nada de esquisito acontece com o campo elétrico nessa direção. Então, o campo elétrico não vai complicar nada aqui a nossa análise. Tá? E é nisso que nesse sistema difere do sistema original do Mansouri-Pur, porque lá ele considerava um ímã próximo a uma carga elétrica. Aí, evidentemente, que o campo elétrico de uma carga elétrica não é uniforme, e aí traz complicações desnecessárias para analisar o problema. Tá? Então, vamos considerar isso daqui. Bom, e agora? O que acontece? Né? Eu tenho um ímã andando com uma velocidade constante na presença de um campo elétrico. Bom, uma coisa que acontece é o seguinte, como isso tá, ninguém disputa, tá? Um ímã em movimento num campo elétrico, ou mesmo um ímã, tá? Pega um ímã em movimento, um ímã que no referencial de repouso dele, ele é neutro e só gera campo magnético, no referencial em que ele está se movendo, ele fica polarizado na direção perpendicular ao movimento, polarização de carga elétrica dele, tá? Aparecem cargas superficiais aqui, né, nesse lado positivo e desse lado negativo, quando ele está se movendo aqui, tá? A origem, do ponto de vista relativístico, dá para entender facilmente, tá? Mas não é tão intuitivo, né? Por isso que, como eu não vou fazer as contas aqui, eu posso até eu vou dar a referência aqui embaixo, as referências de como resolve o paradoxo, e lá tem, né, a explicação, pelo menos num deles tem uma explicaçãozinha, também usando diagramas de espaço-tempo, como entender que algo que aqui é descarregado, né, tem um balanço de carga perfeito, como que do outro referencial isso aparece como tendo um momento de dipolo elétrico, tá? Mas tudo bem, isso a gente... Na verdade, talvez até eu deixe um exercício para vocês fazerem essa conta, mas no caso de uma espira, né? Pega uma espira conduzindo corrente elétrica, uma espira circular conduzindo corrente elétrica, de maneira que no referencial de repouso da espira, ela só conduz corrente elétrica, mas ela é eletricamente neutra. Então, é um fio de cobre totalmente neutro, tá certo? Mas conduzindo uma certa corrente I. Essa mesma espira, quando vista de um outro referencial, tal que essa espira esteja se movendo em relação a esse outro referencial, essa espira ela vai estar, além de conduzir corrente, ela também vai estar polarizada com desbalanço de carga elétrica na direção perpendicular ao movimento, exatamente como acontece aqui. Afinal de contas, tanto quanto a gente saiba, magnetismo em materiais, em última instância, também é devido à corrente elétrica, tá certo? É de natureza de mecânica quântica, né? Mas ainda assim é de natureza de corrente elétrica, tá? O fato de que eu tenho partículas carregadas que têm spin, né? Então, em última instância, do ponto de vista mais fundamental, não são monopolos, monopolos magnéticos opostos formando um dipolo magnético. Não, são espirinhas lá em nível, né, de partículas, tá? Numa escala de partículas devido à spin dos elétrons, né? Que te dá origem a esse campo magnético. Então, em última instância, campo magnético em materiais é devido à corrente elétrica, tá? E por isso que essa dedução eu posso fazer usando a espira, tá, ok? O fato é, eu tenho essa relatividade eletromagnetismo por si só, né, leva ao fato de que esse ímã aqui, no referencial que vê esse ímã se mover, vai estar polarizado. O problema é o seguinte: se agora isso aqui é um dipolo elétrico e ele está ortogonal, orientado perpendicularmente a um campo elétrico, agora aparece um torque,
tá? E esse torque é o quê? É uma força aqui para a direita e uma força aqui em cima para a esquerda, né? Tentando girar o ímã, seria, certo? Essa nossa intuição newtoniana diria que essa força para cá e essa força aqui para cá deveria tentar girar esse ímã, e aqui seria uma situação muito esquisita, porque como ao girar o ímã, né, não muda o fato de que a polarização do ímã sempre vai ser perpendicular à velocidade. Então, ao girar o ímã, girou o material, mas continuaria com a polarização, né, com a polarização no mesmo sentido. Então, continuaria tendo a força. E aí essa força deveria, né, se você for achar que essa força, esse torque vai ser usado para girar o ímã, seria um torque constante, você teria um moto perpétuo, né? Evidentemente que não pode acontecer, certo? Mas assim, tem um torque, o torque está lá, tá? Mas a questão é a seguinte, ele não é usado para acelerar o ímã, tá, ok? A solução desse paradoxo, né? Bom, então esse paradoxo foi usado pelo Mansuripur para dizer que realmente era um paradoxo verdadeiro, que o problema era na lei de força que estava sendo usado para calcular a força que esse ímã sentia devido ao campo elétrico, que é uma das coisas mais básicas, tá certo? De eletromagnetismo, é como que, né, que é a força de Lorentz, certo? Nesse caso aqui nem é a força de Lorentz, né? É só a força de Q vezes E mesmo, né? Mas em última instância, né, na versão relativística, força de Lorentz. Então ele colocou a culpa na força de Lorentz porque ele realmente achou que esse torque levaria ao ímã girar. Só que ele não pode girar porque é o mesmo ímã que desse referencial a gente está vendo que está lá paradinho, estático, certo? Então não pode girar girar de acordo com o referencial e não girar de acordo com outro referencial, certo? Então, ele chega à conclusão que, de fato, isso é uma situação paradoxal e, portanto, o problema está em alguma hipótese. Como tudo que foi usado aqui é força que campo eletromagnético atua em cargas e relatividade, então um dos dois tem que estar errado, ou eles têm que ser incompatíveis entre eles. E esse foi o claim, né? Essa foi a afirmação bastante, né, digamos, audaciosa, né, feita pelo artigo que foi publicado, tá? Só que, evidentemente, que isso está errado, tá? Então, não tem como o eletromagnetismo ser inconsistente com relatividade, porque, de novo, você pode formular eletromagnetismo de maneira covariante, que é o tema da aula 18. E uma vez que você formula ele de maneira covariante, tá certo? A evolução do sistema se dá no espaço-tempo. Você não precisa fazer menção a referencial para para determinar como que o sistema vai evoluir. Então, né, o tensor energia-momento que descreve o ímã sujeito a um campo elétrico descrito por uma certa densidade de quadriforça, vai reagir de tal maneira, e isso vai dar uma história no espaço-tempo. Como diferentes observadores descrevem isso em termos de sistemas espaciais evoluindo no tempo, isso depende do observador, mas é evidentemente que essas descrições têm que ser consistentes, porque afinal de contas elas têm esse elo em comum, que é a história no próprio espaço-tempo, tá certo? O desenrolar do sistema no próprio espaço-tempo. Tá? Então não pode haver inconsistência entre eletromagnetismo e relatividade, tá certo? E se vocês tiverem interesse, tem 4 referências, né, saíram 4 comentários, né, comments, que foram publicados só um ano depois, embora eles tenham sido recebidos em seguida que isso aqui foi publicado, né, mas demorou um ano para se publicar não é errata, né, porque não foi o próprio autor que se retratou, mas foram comentários mostrando que essa argumentação estava errada e mostrando qual é a solução. E a solução envolve, sim, a existência desse momento oculto. Tá? Só que aqui é um pouco diferente do caso da haste, por quê? Porque aqui, no caso da haste, no referencial de repouso, ainda havia, né, forças atuando, certo? Havia forças atuando. Então, lá, a gente viu como que essas forças atuando num referencial se transformavam para um outro referencial e lá ficava claro, né, por que tinha momento oculto, porque tinha trabalho realizado pela força. Certo? Bom, aqui também você pode pensar que é claro por que tem um momento oculto, né? Porque, afinal de contas, eu tenho uma força aqui vindo para a esquerda, aqui eu tenho uma força vindo para a direita, e, portanto, vai ter que ter um momento oculto aqui também, tá? E, de novo, então, esse momento oculto vai dar origem a um momento total do ímã, que não está alinhado com o movimento do centro de massa, e, portanto, tem que ter um torque para fazer isso acontecer, porque o momento angular desse sistema total, o momento angular total, é dependente do tempo, tá? Lembrem da definição de momento angular como, né,
lembra da definição de momento angular, e vocês vão ver que se eu pego um momento, né, que não está alinhado, um momento total que não está alinhado com a posição do centro de massa, isso vai te dar um momento angular dependente do tempo. Tá? Muito bem. E o último paradoxo que eu vou mostrar, que é um análogo do paradoxo do Mansouri-Pur, né, do paradoxo aí do ímã no campo elétrico, mas que não envolve forças magnéticas, elétricas, ímãs, nada disso, é um sistema supostamente mais simples em termos de leis fundamentais, tá certo? É o paradoxo que eu chamo de paradoxo da barra conduzindo calor, né? Tá? Que publiquei recentemente, justamente seria uma maneira, a minha intenção, pelo menos, era mostrar de uma maneira mais simples possível o porquê que momento oculto é uma coisa real, né? E que chamar ele de momento oculto, separando do termo de movimento de centro de massa, é meramente, né, um preconceito newtoniano nosso, tá certo? Porque ele é tão momento, ele é tão legítimo quanto qualquer outra parte contribuindo para momento, tá? E o paradoxo da barra conduzindo calor é o seguinte: suponha que eu tenha num referencial, eu tenha uma barra condutora de calor, não é de eletricidade, tá? É calor, tá? Uma barra condutora de calor que está conectando dois reservatórios térmicos, são reservatórios térmicos, uma temperatura T1, outra temperatura T2, vamos supor que T1 maior que T2, tá? De maneira que há fluxo de calor aqui através da haste, e vamos supor, só por simplicidade, que eu já estou no regime estacionário, tá? Então, esse aqui é um reservatório térmico, então eu tenho uma capacidade térmica infinita, isso aqui também é um reservatório térmico, uma capacidade térmica infinita, então eu consigo estabelecer um fluxo estacionário de calor aqui, tá? Repara que não há forças líquidas sendo trocadas aqui, tá certo? Tá? Na verdade, é isso que é uma por construção. Então, assim, esse contato aqui é um contato meio um contato etéreo, né? Não é um contato fixo que está exercendo alguma força lá resultante diferente de zero, tá? Então, em cada um desses contatos aqui, a resultante das forças trocadas é nula, tá? Então, não tem forças sendo trocadas aqui e aqui liquidamente, tá bom? Só tem o único efeito aqui, então, é que tem calor conduzindo aqui, tudo bem? Bom, nesse caso aqui, deixa eu frasear a coisa diferente do que eu fraseei dos outros, tá? Se o que eu tiver dito antes estiver correto, de que, olha, momento oculto nada mais é do que contribuição para o momento total que vem de fluxo de energia, tá certo? Então, isso aqui deveria ter momento oculto, deveria ter um momento... Então, esse sistema, no referencial do centro de massa dele, que é o que está aqui, ele deveria ter um momento total diferente de zero, certo? E o motivo disso, por quê? Bom, porque eu estou dizendo que está conduzindo calor aqui. Calor é uma forma de energia, certo? Independente de como você modela microscopicamente, não importa. Calor, aqui a gente está falando, né, de noções de termodinâmica, então independe de como é a descrição microscópica. A gente pode fazer a descrição meramente macroscópica. Eu tenho aqui uma barra, tem um reservatório térmico aqui a uma temperatura maior do que essa, a barra conduz calor e, portanto, está tendo um fluxo de energia através da barra. É energia, é energia. Então, para relatividade, energia é massa, acabou. Então, isso daqui, se está tendo condução de calor, tem que ter momento associado, momento linear. Então, essa barra aqui, por exemplo, se T1 é maior que T2, o momento total dessa haste aqui, dessa barra, embora a haste esteja parada, o momento total dela tem que ser para cima aqui. Tudo bem? E vamos tentar... Então, agora eu vou fazer o contrário, né? Não é como eu preparei a apresentação, mas eu vou fazer o contrário. Se isso for verdade, se eu analisar essa haste de um outro referencial, tem que ter torque aplicando nessa haste. Por quê? Porque se eu pego essa haste e o momento dela é para cima, quando eu se eu vejo agora essa haste se mover, pego um outro referencial e eu vejo todo, não é só a haste, né? É todo o sistema, reservatório térmico junto, tudo, tá? Eu só estou analisando esse sistema de um outro ponto de vista que está se movendo para a esquerda aqui no meu desenho, tá certo? O momento total que a haste, que essa barra vai ter, uma parte vai ser no movimento do centro de massa, porque afinal de contas eu vou ter a matéria que constitui a barra se movendo para a direita. Tudo bem, essa é uma parte. Só que eu também tenho o fluxo de energia através da barra. Então, eu também vou ter uma contribuição do momento que é vertical, que é na direção do Y. Certo? E, portanto, o momento total dessa barra, assim como visto de um outro referencial, vai ser
não vai ser alinhado com a velocidade do centro de massa. E como a gente disse, para que isso seja possível, eu preciso ter torque. Ou seja, quando visto desse referencial S, né, que vê todo o sistema se mover, de alguma maneira vai ter que aparecer aqui em cima uma força para a esquerda e aqui embaixo uma força para a direita. Quem tá exercendo essa força? Uma força espacial, tá? Quem está exercendo essa força é o próprio reservatório aqui que vai estar exercendo essa força sobre essa haste, nessa porção de contato. Enquanto que essa força aqui está sendo fornecida pelo contato, pela força, pelo reservatório mais quente. Repara que o que está determinando, né, se a força está para um lado ou para o outro, é a relação entre as temperaturas, né? A temperatura que for maior vai ter que estar com a força no mesmo sentido da velocidade. A temperatura que for menor vai estar... Por quê? Porque isso está determinando qual é o sentido do fluxo de energia e, portanto, para onde que vai estar o momento. Se o momento total do meu sistema, que ele está, né, se o fluxo de calor aqui é para cima, é para sentido de y positivo, o momento total do sistema está levemente nessa direção aqui, tá? Se eu faço V produto vetorial com P, que vai me dar a taxa com que esse momento angular está mudando, a taxa com que esse momento angular está mudando está me dando um vetor saindo aqui, né? V vetor P, P está para cá, vai me dar um vetor saindo aqui do plano da minha figura. E, portanto, o torque tem que estar saindo do plano da figura. E é exatamente o que uma força com essa configuração está fazendo, é dando um torque cujo vetor torque é saindo do plano da figura, certo? Então, tudo se encaixa, né? Se vocês quiserem visualizar, não, mas como que é possível, né? Como que é possível esse reservatório que aqui, desse referencial, não aplica força nenhuma, líquida, nenhuma no meu sistema, nesse contato, um outro referencial veja como aplicando força nesse contato. E é por isso que esse sistema aqui é mais parecido com o caso do ímã, né? Porque é o caso em que aqui não tem força nenhuma trocada, força espacial nenhuma trocada, e aqui aparece uma força sendo trocada, como acontecia no caso do ímã. No caso do ímã, no referencial de repouso do ímã, não havia força que o campo elétrico exercia no ímã, mas no outro referencial tinha uma força que o campo elétrico exercia no ímã, porque aparecia uma polarização no ímã, certo? Então, aqui é o análogo termodinâmico, digamos assim, né? Não chega nem a ser termodinâmico, né? Porque a gente não está usando nada de termodinâmico, está usando mesmo termologia, sei lá, né? É fluxo de calor só, tá? Então, esse exemplo é o exemplo mais próximo do paradoxo do ímã do que era a haste, tá? Porque na haste, no referencial dela, tinha essas forças sendo trocadas, né? Então, aqui a gente tem esse sistema. E para entender, né, tem várias maneiras de você entender como que nesse referencial pode não ter força nenhuma e só energia sendo extraída aqui e aqui energia sendo fornecida para a haste, e isso virar forças espaciais, certo? E, na verdade, num diagrama de espaço-tempo isso é óbvio, né? Porque o que significa isso daqui? O que significa essa barra está conduzindo o calor? Significa, primeiro, que essa barra não é isolada, ela está interagindo com o resto do universo. O resto do universo, que no caso são os reservatórios térmicos. Só que está interagindo de maneira a que nessa extremidade, tudo que está acontecendo, ela está absorvendo energia e, portanto, a densidade de quadriforça aqui não tem componente espacial, porque não tem força espacial, mas tem componente temporal positiva, então está aqui, ó, a cara da quadriforça, desse referencial que vê a haste, que vê a barra parada, a barra, portanto, está só evoluindo no tempo, nesse referencial, a força está exatamente alinhada com a folha de mundo dessa barra, tá certo? A densidade de quadriforça, e no sentido positivo, por quê? O que uma densidade de força assim codifica? Não há forças espaciais nesse referencial, mas há fornecimento de energia para essa barra nesse ponto. Nesse ponto é o único lugar, ou nesse contato, né? Poderia dizer que aqui é, digamos aqui, corta essa barra aqui, por exemplo, né? Tá? Enquanto que do outro lado, lá também não tem força atuando, força espacial, mas está sendo retirada a energia da barra, certo? Tudo bem, isso é como visto do referencial de repouso da barra. Mas se eu mudo de referencial e vou para o referencial que vê a barra se movendo, lembra que o que está acontecendo no espaço-tempo é uma coisa só, muda a perspectiva que você está vendo. Mas o fato de que essa quadriforça, por exemplo, é alinhada com a folha de mundo, isso não muda. Então, se eu estou vendo a haste se mover, a quadriforça
descrita desse novo referencial agora é assim, certo? E agora você vê que não só tem componente temporal, dizendo que não, de fato, nessa extremidade da barra está sendo injetada energia na barra, mas agora também aparece uma força, certo? Então, a relatividade obriga isso, certo? Obriga. Tem outros jeitos de você demonstrar isso? Tem, tá? E eu deixo, se vocês quiserem, tá lá na referência, nessa referência aqui, Physical Review A, volume 102, blá, blá, blá. Se vocês quiserem, vocês vão lá que eu deduzo, se eu não me engano, eu deduzo isso, acho que de 2 ou 3 maneiras diferentes que tem que ter essa componente aqui, tá? Sendo uma delas, eu acho que é essa daqui, não me lembro agora, tá? Mas então fica claro aqui, né, que se num referencial eu tinha só fornecimento de energia e só extração de energia, e em outro referencial, esse fornecimento de energia também vai dar origem a uma força numa direção, e na outra extremidade, eu vou ter uma força oposta, que é o que vai dar um torque nesse sistema aqui. Certo? E esse torque vai estar fazendo o quê? É aquele torque que eu precisava para justificar, né, ou para denunciar, se vocês quiserem, o fato de que mesmo no referencial de repouso, existia sim momento oculto, tá certo? Por quê? Porque é basicamente momento devido a fluxo de energia. Então até fluxo de calor contribui para momento total do sistema, certo? Qualquer forma de energia em movimento, né, corrente de energia, contribui para momento total do sistema, certo? E separar momentum vindo de movimento de matéria e momentum vindo de fluxo de energia imaterial é uma coisa da nossa cabeça newtoniana só. Para relatividade, para mecânica relativística, energia em movimento é energia de movimento, acabou. Não importa se é forma de matéria ou se é em forma imaterial, tá? Como, por exemplo, condução de calor. Tá? Os dois contribuem para o momento. Tá certo? E, portanto, esses paradoxos, né? Você vê que você realmente só chega em situações paradoxais se você esquece disso, se você não quer atribuir momentum a correntes de energia, tá certo? Uma vez que você considera que e na verdade a relatividade te obriga a dizer que sim, porque ela não faz distinção entre fluxos de energia de diferentes naturezas, se é devido à matéria ou se é devido a uma outra forma de energia, né? E se você faz essa distinção, aí não é estranho que você possa chegar em situações que pareçam paradoxais, certo? Então, como eu disse, né, esse é o análogo ao paradoxo do ímã no campo elétrico. Então, resta vocês entenderem, tá, e no caso do ímã, então, quem faz o papel, né, do referencial de repouso? Então, significa o seguinte, então, aquele nada acontece, vamos voltar, se eu volto lá no ímã, né? Se eu volto lá no caso do ímã, vamos lá. E aqui eu disse, nada acontece, não deve ser bem verdade, né? Porque se no outro referencial eu tenho o aparecimento de uma força aqui para a direita, aqui para a esquerda, significa que interação entre campo elétrico e o ímã está ocorrendo. A interação, né, do ponto de vista no espaço-tempo, está ocorrendo uma interação entre o ímã e o campo elétrico, tanto nessa região quanto nessa região, que nesse referencial está sendo denunciado pela presença de uma força. Bom, nesse referencial não está sendo a presença de uma força, mas tem que ter alguma interação ocorrendo também. Cadê a interação aqui? Tá? Então, entender isso fecha a resolução do paradoxo do ímã no campo elétrico. Se vocês quiserem, olhem as referências, né, são essas que eu coloquei aqui. Tá certo, pessoal? Bom, então isso finaliza também a parte isso finaliza a parte de mecânica de meios contínuos, mecânica relativística de meios contínuos, tá certo? Com essa parte de momento oculto. E também, então, finaliza, né, a parte de mecânica de meios contínuos em geral, mecânica relativística de meios contínuos, que a gente vai tratar em termos gerais, tá certo? Se desse tempo, né, a gente poderia pegar agora sistemas específicos, né, e usar todo esse formalismo para resolver. Infelizmente, né, não tem tempo suficiente no curso para apresentar o formalismo, ainda mais sendo a primeira vez que muitos de vocês vêm, e além disso explorar além do que já foi explorado nessa parte, que eu acho que é a parte assim que
que eu gostaria que vocês levassem essa mensagem, né? Porque isso já causou tanta confusão ao longo das décadas, né? Essa história de momento oculto é real, não é real, tem alguma consequência, não tem, tá, existe, não existe. Então isso aí já levou a tanta controvérsia, né? Levou inclusive a um artigo sendo publicado numa revista importante, dizendo uma barbaridade de que, né, eletromagnetismo não seria consistente com relatividade, que eu acho que se esse ensinamento vocês tiverem, né, se vocês aprenderem bem isso, né, e conseguirem entender, né, o porquê que é real o efeito, eu já estou mais do que satisfeito nessa parte aí de momento oculto, de mecânica de meios contínuos, tá certo? Porque certamente vocês já vão estar sabendo mais aí de que muita gente que escreve artigo a respeito, tá certo? Então, pessoal, agradeço pela atenção e até a próxima.